No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre pullback e throwback para você lucrar com esses movimentos do gráfico. Mas antes da gente ir para o computador, você não pode se esquecer de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido aqui de segunda a sexta. Além disso, é muito importante que você me siga lá no Instagram, porque eu posto ainda mais conteúdos todo santo dia e com toda certeza, se você aplicar no seu dia a dia, é impossível que você não tenha resultados nesse mercado. Agora vamos lá para o conteúdo. Beleza, mas antes da gente falar do pullback, do throwback propriamente dito, a gente tem que entender como é que o preço se movimenta de forma geral. E, de forma geral, ele vai estar ali em regiões de suporte e resistência. Sejam regiões, por exemplo, aqui ó, a gente teria uma região de suporte, tanto dessa maneira aqui horizontal, aqui ó, suporte, aqui em cima eu vou colocar uma região de resistência, tá bom? Como também as linhas de tendência, que elas aparecem assim ó, de forma diagonal, tanto as linhas de tendência de baixa, como também as linhas de tendência de alta. Todas essas regiões vão atuar como suporte e resistência. Como assim? As regiões de suporte vão ser regiões de compra, tá bom? Que é onde, no geral, o preço ele está barato demais. E aí, quando o gráfico ele toca essas regiões, o preço ele tende a realizar ali uma alta. Assim, de forma análoga, vai funcionar a resistência, que vai ser uma região de venda, onde, no geral, o preço está alto demais para a massa investidora, e aí o preço ele tende a se retrair quando chega nessa região. E aí o preço ele vai realizando esses movimentos. Entretanto, a gente já sabe que nenhuma região dura para sempre, nenhuma região vai ser respeitada para sempre, por mais que essa região ela possa já ter um histórico e possa ser forte. E aí é justamente onde acontece o quê? É justamente quando o preço ele vem, já tinha ali respeitado aquela região, e aí acontece o rompimento dessa região. E aí, para você que talvez esteja iniciando agora, você pensa, então essa região já não serve mais de nada, e aí agora já era. Mas não é isso que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é que, quando uma região de suporte ou de resistência é rompida, acontece que o preço ele tende a voltar para essa região e fazer agora o movimento oposto. Como assim? Aqui a gente estava falando de uma região de suporte, ou seja, uma região de compra. Entretanto, agora que essa região foi rompida, aqui ó, nesse momento aconteceu o rompimento, a gente não vai mais realizar operações de compra, e sim, quando o preço retornar para essa região, a gente vai realizar aqui uma operação de venda. Por quê? Quando acontece o rompimento de um suporte, esse suporte agora vai se comportar como uma região de resistência, tá bom? Então, essa região que antes se tratava de um suporte, agora vai atuar como uma região de resistência. Então, quando o preço retornar, a gente faria aqui uma operação de venda e é muito provável que esse tipo de movimento aconteça e o gráfico continue a cair. Esse momento aqui, essa operação aqui, seria uma operação baseada no pullback, que é quando aconteceu aqui o rompimento de um suporte, tá bom? E a gente utilizou agora essa região de suporte como uma região de resistência e realizamos uma venda. A mesma coisa vai acontecer em regiões de resistência. Por exemplo, vamos voltar aqui. Por exemplo, a gente tem aqui ó, a movimentação do gráfico, tranquilo, show de bola, respeitou, até que em dado momento chegou na nossa região de resistência e rompeu. E aí, essa região agora, você já deve está imaginando, ela vai atuar como uma região de suporte. Não mais vai ser aquela região aqui de venda, como tínhamos aqui, acabei apagando sem querer. Não mais agora vai ser uma região de venda. E sim, quando esse preço ele realizar aqui seu movimento e retornar, é muito provável que agora aconteça uma subida do preço e agora engatilhe uma tendência de alta. Agora essa região aqui vai ser uma região de compra, vai atuar agora como uma região de suporte, tá bom? Então, nesse caso, a gente não está falando de um movimento aqui de pullback, e sim de throwback, tá bom? Muita gente fala de pullback de alta, mas o nome de fato, o nome correto do price action é o movimento de throwback, que é o movimento em que uma resistência ela foi rompida, ou seja, uma região de venda foi rompida, e agora trata-se de uma região de compra, trata-se agora de uma região
de suporte. E isso vai acontecer diversas vezes em todos os gráficos que você for analisar. Lógico que existem alguns filtros e alguns gatilhos que você deve prestar atenção para você poder não acabar caindo ali em um falso rompimento, porque muitas vezes o que também pode acontecer é o seguinte, é que o preço ele veio, tá bom? Ele veio, realizou aqui seus movimentos e ele rompe uma região. E quando ele retorna, ao invés dele de fato voltar e continuar aqui a sua tendência de baixa, a gente está falando aqui do rompimento da região de suporte, ele acaba fazendo esse movimento aqui. Ele volta para aquele canal que ele estava respeitando anteriormente. E isso você pode evitar a maioria desses lotes com alguns filtros e gatilhos. E eu posso estar trazendo também um vídeo falando para vocês os melhores filtros e gatilhos para operar pullback e throwback. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu faço para vocês. Então, aqui a base do que é o pullback e o que é o throwback vocês já têm. Então, vamos para um gráfico de fato para vocês verem na prática como é que funciona. Olha só, abri aqui no gráfico da Kotex, tá bom? Essa vocês já sabem que essa corretora eu tenho gostado bastante. Se você não conhece a Kotex, eu te aconselho a criar uma conta aqui e utilizar até mesmo que seja na conta demo para você testar essa corretora, principalmente por causa dos seus depósitos e saques via Pix. São basicamente instantâneos, nunca demorou mais do que 5 minutos para mim, tá bom? Inclusive saques mais altos também nunca tive problema. Então, o link está aqui na descrição para você criar sua conta, caso você ainda não tenha uma conta nessa plataforma. Então, olha só, vê essa região como ela já funcionou como resistência e suporte diversas vezes, que é isso que vai acontecer no mercado. Essas regiões elas são rompidas e desrompidas. Como assim? Ó, perceba que essa região ela estava aqui funcionando em dado momento como uma região de resistência, ou seja, o preço estava tocando e tendia a cair. Até que aconteceu nesse momento um rompimento e aí ela começou a atuar agora como uma região de suporte. Aconteceu aqui o movimento de throwback, ou seja, um pullback de alta, tá bom? Até que depois ela foi rompida novamente e aí agora vem funcionando como uma região de resistência. Aqui embaixo, como estava funcionando agora como uma região de suporte, acabou sendo rompida e muito provavelmente agora que essa vela, que esse candle ou que os próximos candles toquem na nossa região que estava funcionando como suporte, muito provavelmente agora vai funcionar como uma região de resistência, porque perceba que estamos agora em uma tendência de baixa, perceba que estamos em uma tendência de baixa, aqui tem um movimento forte de baixa, e muito provavelmente essa tendência vai continuar, essa tendência ela tende a continuar. Então, esse preço chegando aqui na nossa antiga região de suporte, que foi rompida com bastante força, muito provavelmente vai funcionar agora como uma região de resistência. Olha só, eu estou aqui esperando para ver se essa vela vai chegar aqui para a gente poder realizar aqui uma operação de venda e eu te mostrar na prática como é que funciona o movimento de pullback, tá bom? Então, olha só, lembrando que eu sempre opero para a próxima vela de M1, então eu sempre vou operar para a próxima vela, esperando para ver se ela vai chegar aqui. Olha só, realizei aqui a entrada, acabou que eu peguei um pouco mais acima, porque ela foi um candle de força, tá bom? E aí, vamos ver como é que vai finalizar essa operação, se vai realizar de fato, se vai se concretizar a nossa movimentação aqui de pullback. Olha só, até então, já na primeira vela, a gente já viu que teve uma forte retração do preço, né? E lembrando que essas regiões que a gente traça são de fato regiões e não linhas. Então, não é porque eu peguei um pouco mais acima ou se eu pegasse um pouco mais abaixo que ia necessariamente me dar um loss, tá? Porque a gente está falando aqui dessa região que foi rompida, essa região que estava atuando como suporte. E vamos ver a finalização e vocês vão ter visto aqui na prática uma operação de pullback. Sendo ela vitoriosa ou não, é assim que funcionam esses movimentos. Lógico que não é uma regra, a gente poderia pegar aqui um falso rompimento também, tranquilamente. Vai finalizar agora e lucrinho para o bolso, caso eu tivesse feito na minha conta real, mas é na conta demo. E vocês viram que é uma operação vitoriosa e olha como foi forte esse movimento de baixa. A gente viu todo o contexto, além desse forte rompimento aqui da nossa antiga região de suporte que está atuando agora como uma região de resistência. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com qualquer dúvida que seja, coloca aqui nos comentários, porque eu estou aqui para te ajudar a viver de uma vez por todas desse mercado. Além disso, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo. E me seguir lá no Instagram, porque a gente pode ter um contato ainda mais direto, você pode falar comigo via direct e aproveitar todos os conteúdos que eu posto diariamente. Então, até o próximo vídeo.